Glória a Deus, salve a amada igreja na paz do Senhor, amém, igreja? Abra sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 22. Segundo livro de Reis, dos reis de Israel e Judá, capítulo 22. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 22, verso 1 e verso 2 diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Agora vira a folha no capítulo 23, versículo 25. Diz assim: Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, te agradecemos pela oportunidade de estarmos em tua presença. Te agradecemos, ó Deus, porque realmente sabemos que o Senhor nos escolheu para estarmos aqui nessa noite adorando o teu nome. Ó Deus, ouvindo a tua palavra. E é isso que nós te pedimos, Pai, nessa noite. Traga-nos, ó Pai, a revelação da tua palavra, da tua vontade ao nosso coração, à nossa vida. Queremos, ó Deus, ouvir a tua voz. Que rios de água viva, ó Deus, flua realmente, ó Pai querido, sobre a tua igreja, sobre o teu povo nessa noite. Eu te peço, Pai, coloca, ó Deus, uma muralha de fogo ao nosso redor, para que o inimigo não tenha influência alguma sobre a tua igreja, mas que os nossos pensamentos, cativos ao teu trono da graça, a tua presença, sejamos ministrados pela tua graça, pelo poder do teu Espírito Santo, pelo poder, ó Deus, revelador da tua palavra nessa noite, e não saiamos daqui como nós entramos, mas que possamos sair daqui, ó Deus, transformados pelo poder da tua palavra, possamos sair daqui, ó Deus, renovados e fortalecidos em ti, Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, e entregamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. E a igreja crê diz amém. Amados, esse texto fala sobre o rei Josias. O rei Josias é um dos reis mais conhecidos de Israel. Se eu perguntasse para a igreja para lembrar de 3 reis, provavelmente o rei que mais seria lembrado seria o rei Davi. O segundo rei mais lembrado provavelmente seria o rei Salomão. E o terceiro rei mais lembrado seria provavelmente o rei Josias. Só que é impressionante o que é dito sobre o rei Josias e o que o rei Josias faz. Porque ele era apenas um garoto. Josias tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar em Judá. Nessa época, Judá, o povo de Israel havia dividido em 10 tribos do norte e 2 tribos do sul, após a morte de Salomão, e o reino estava dividido. E o reino de Judá foi um reino que permaneceu mais tempo na presença do Senhor, mas com o passar do tempo também se desviaram da presença do Senhor. Deixaram com que a iniquidade daquela região tomasse conta e impregnasse o culto a Deus. E eles abandonaram o culto a Deus e voltaram após outros ídolos. E esse rei Josias, no ano 640 a.C. até o ano 609 a.C., ele reinou durante 31 anos em Judá. Ele começa a reinar e ele volta o seu coração para Deus. Mas o mais engraçado e impressionante é que mesmo olhando a situação daquela região e o que os seus pais fizeram, Josias resolveu agir de forma diferente. Josias resolveu ser diferente. Pensar de forma diferente. Porque se nós olharmos por histórico que havia sobre o rei Josias, ele tinha tudo para não ser um homem segundo o coração de Deus. Se nós olharmos para os seus ancestrais, o seu avô foi o rei Manassés. Manassés governou durante 55 anos sobre Judá e foi um rei terrível. Ele fez tudo o que era abominável aos olhos do Senhor. Ele continuou os cultos aos deuses pagãos daquela região de Canaã.
Ele construiu ídolos de Baal, Astarote, Moloque. E esses deuses eram deuses que exigiam até mesmo sacrifício humano. Baal era o maior deus daquela região de Canaã, da Palestina. Era o deus do vento, o deus da tempestade, o deus que controlava a natureza. E ele era casado com a deusa Astarote, a mesma deusa Ísis do Egito e a mesma deusa Afrodite dos gregos. Essa deusa, a deusa do amor, a deusa da fertilidade, a deusa da guerra. Existia um culto a Astarote que era feito no templo através de orgias. Então os sacerdotes e as sacerdotisas prestavam culto de orgia. E o povo de Deus se inclinou a esse pecado, a essa abominação. E começou a prestar culto também a Astarote. Para não ser pior, esse mesmo povo de Deus começou a cultuar o deus Moloque. Um deus que tinha corpo de homem, cabeça de um touro. Ele era feito de cobre, oco, e colocava-se lenha dentro dele e fogo. E a hora que ele estava bem quente, esses homens colocavam seus filhos para serem queimados no braço de Moloque. Olha que coisa terrível. E esse mesmo rei Manassés, avô de Josias, queimou um de seus filhos no braço do deus Moloque. E quando terminou o reinado de Manassés, 55 anos depois, o seu filho Amon começou a reinar em seu lugar. E Amon foi ainda pior do que Manassés. E ele era um deus tão ruim, tão cruel, tão pecaminoso, que nem os seus servos o suportaram. E mataram ele numa noite, assassinaram Amon. E aí o povo vem e coloca Josias como rei de Judá. Vivendo numa época que essa região era toda dominada pela Assíria. E a Assíria era um exército temido no mundo todo daquela época, porque eles eram famosos, porque ele era um exército empalador. E aí você pergunta, pastor, o que é um exército empalador? Exército empalador é aquele que entra numa região e quando ela captura os soldados oponentes ou o povo oponente, eles empalam os seus inimigos. Ou seja, colocam eles em cima de uma estaca. No caso do homem, no ânus, no caso da mulher, na vagina ou no umbigo. E deixava essa pessoa descer nessa estaca e ela ficava ali morrendo com dor, sede e fome. Às vezes 3 dias agonizando até morrer. Então era um povo extremamente cruel. E essa crueldade começou a fazer parte da cultura dos judeus. Essa maldade começou a entrar dentro do povo de Deus. Só que quando Josias ele assume o governo com 8 anos de idade, ele consegue entender o que a palavra diz, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ele entendeu que era necessário voltar o culto a Deus. E ele manda reformar o templo. E quando começa a reforma do templo, construído por Salomão, com recursos adquiridos pelo seu pai Davi, o sumo sacerdote Ilquias está lá arrumando o templo, tirando o entulho. E que era esse entulho? O entulho nada mais era que as imagens de escultura de Moloque, Astarote, Baal. E tirando aqueles entulhos do templo e reformando o templo, ele começa a mexer no piso do templo e ele encontra uma parte oca. E quando ele remove a pedra, ele encontra o livro das leis de Moisés. Ele encontra o livro de Deuteronômio. Aí o sumo sacerdote pega esse livro de Deuteronômio, corre na presença do rei Josias e começa a ler Deuteronômio. Josias rasga suas vestes e fala: nós precisamos voltar a ter uma aliança
com o Deus de Israel. Nós precisamos abandonar essa idolatria, essa crueldade, essa vida de pecado, de orgia, e precisamos voltar à santidade ao Senhor. E naquele dia ele ordena que todos os altares fossem derribados. Então os homens saem e começam a destruir aquelas imagens que existiam em toda a terra de Judá. Começam a destruir as imagens de Baal, as imagens de Moloque, as imagens de Astarote. Começam a destruir tudo aquilo. E eles começam a reformar o templo. E aqui começa a mensagem nesta noite. Porque em meio a uma crise moral, a uma crise sentimental, a uma crise espiritual, em que vivia o povo de Judá, uma crise ética, um homem resolve se levantar e fazer a vontade de Deus. Um homem resolve se levantar e restaurar a sua aliança com Deus. Quando eu olho para o texto de Josias, e muitas pessoas falam que a palavra de Deus é desatualizada, mas nunca foi tão atual a passagem de Josias como nos dias de hoje. Vivemos dias em que existe uma crise moral instaurada no Brasil e no mundo. Vivemos um dia em que existe uma crise ética instaurada na nossa sociedade, na nossa política. Existe uma crise espiritual dentro da igreja do mundo. Por quê, pastor? Porque a igreja tem deixado os caminhos do Senhor. Tem deixado que o pecado do mundo vai entrando aos poucos. Na verdadeira história não tem nada a ver. É tudo comum, é tudo normal. Uma crise moral e ética que quando eu olho para o brasileiro, para o Brasil, quando ocorreu a paralisação dos caminhoneiros, o que aconteceu? Começou a faltar combustível. Você quer gasolina? Era 5, agora se quiser você paga 10. Você ia ao supermercado, a batata que era R$70 o saco, foi para R$400. Todo mundo querendo se dar bem em cima do outro. Quando a gente olha outros lugares, amados, quando acontece alguma crise, geralmente eles diminuem o preço, sabia disso? Quando aconteceu o tsunami lá na Ásia, quando aconteceu aquela questão da fissão lá em Fukushima, no Japão, ou aquele ciclone que passou pelos Estados Unidos, eu estava vendo a reportagem, falou que os mercados eles abaixavam o preço para que a população tivesse acesso ao alimento. Alguns mercados doaram água. As coisas essenciais do ser humano, os supermercados eles doavam para a população não passar necessidade. No Brasil, sobe o preço. Quer comer, está com fome? Era 15 o saco de arroz, vai pagar 30 se você quiser. Senão você morre de fome. A gente vive uma crise moral no Brasil, uma crise ética no Brasil, uma falta de amor terrível. Exatamente como vivia Josias em seu tempo. Só que ele se humilha perante o Senhor, ele busca a face do Senhor e começa a reformar o templo. Para isso foi necessário coragem e determinação. Precisamos ser uma igreja corajosa e determinada. Corajoso porque Josias começou a mudar todo o sistema daquela época. Todo o culto que existia, Josias mudou. Tudo que era padrão deixou de ser. Ele voltou aos padrões bíblicos. E ele foi determinado daquilo durante 31 anos da sua vida. Ele buscou a face do Senhor. E é por isso que no versículo 25 do capítulo 23 fala que igual a ele nunca houve. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas ele tinha altos e baixos. E ele passava por momentos difíceis. Se arrependia, Deus perdoava, ele voltava à presença do Senhor. Salomão foi um homem extremamente sábio, mas mesmo tendo sabedoria, pecou terrivelmente, arrumou aquele monte de mulher, e foram essas mulheres que começaram a introduzir esses ídolos
em Israel. Foram justamente as esposas desses povos que começou a introduzir isso. Josias não. Josias, ele teve coragem para mudar e foi determinado em mudar essas questões. Precisamos entender, amados, que nós precisamos mudar esse sistema de crise. Uma crise espiritual. Como assim, pastor, uma crise espiritual? Quando a gente lê Atos capítulo 3, nós vamos ver uma história muito interessante. A passagem de Atos capítulo 3 conta a história de um homem coxo, que desde a sua infância, ele era colocado sentado na porta do templo, a porta formosa, e ali ele mendigava. E diz a passagem que durante toda a sua vida, ele ficava naquela porta mendigando, vivendo de esmolas daquelas pessoas que passavam, e ele acostumou com aquilo. Muitas das vezes, amados, nós nos acostumamos com esmolas. Nós nos acostumamos com um culto de domingo. E aí nós permanecemos coxos a vida inteira, na porta do templo, vivendo de esmola. E eu me assusto quando eu vejo uma pessoa que se sente satisfeita em simplesmente ir no culto de domingo e para ela está ótimo. Vai ficar coxo espiritualmente o resto da sua vida, vivendo de esmola. Ela vem no culto de domingo, adora ao Senhor, no momento de adoração pode até chorar, sente tocada, ouve uma palavra, recebe aquela palavra e está pronto. Cumpriu o seu papel espiritual, cumpriu a sua função e passa o restante da semana sem ter vida de oração, sem examinar as escrituras, sem fazer parte de uma célula, sem estar indo no Tadel, sem ser discipulado, sem ter comunhão com Deus. Uma igreja, nos dias de hoje, extremamente acostumada com esmolas. Só que, mesmo a pessoa estando ali na porta famosa, acostumada com esmolas, existem aqueles crentes que decidem ter a sua vida transformada, reformada, assim como Josias fez. E naquele dia, tinha dois crentes assim. João e Pedro estavam chegando no templo, e quando eles olham aquele homem mais uma vez, o que ele faz? O de sempre. Me dá uma esmola. Me dá uma palavra aí. Lê um versículo para mim. Faz uma oração. Ora para mim, pastor. Que tá bom demais. Só que João e Pedro eram duas pessoas que tiveram as suas vidas impactadas pelo amor de Cristo. E eles não aceitavam mais ser como eles eram antes. Eles não aceitavam mais a crise espiritual que Israel vivia. Eles não aceitavam mais a crise ética, a crise moral que vivia Israel. E eles decidiram fazer a vontade de Deus. Que você decida hoje não aceitar ter uma vida de esmolas, mas que você decida hoje ter uma vida com Deus, uma vida de santidade. E quando eu olho para essa passagem, eles falam: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós vamos te dar, o que nós temos é a presença de Deus, o que nós temos é o poder do Espírito Santo, o que nós temos é a autoridade do nome de Jesus. Então levanta e anda. É isso que você precisa fazer na sua vida, amado, como João e Pedro. Só que quando eu olho para a vida desses dois homens, foram homens que entenderam o amor de Deus. E muitas das vezes nós não entendemos esse amor. Como assim, pastor? Se nós olharmos para a passagem de Pedro, quando Jesus ressuscitou, ele encontra com Pedro na beirada do mar, na praia. Eles estavam pescando e tal. E aí Jesus chega perto de Pedro e fala o quê? Pedro, você me ama? Quem lembra dessa história? Amém? Glória a Deus. Você me ama, Pedro? Senhor, te amo. Claro que eu te amo. Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Você sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Aí Pedro fica triste e fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando a gente olha para essa passagem, parece que Jesus é enjoado.
E eu ouvi muito pregador falando assim, mas Jesus fez isso porque Pedro negou ele 3 vezes antes do galo cantar. Não tem nada a ver, irmãos. Misericórdia. Quando a gente vai para o original, a gente começa a entender mais sobre essa passagem. Quando Jesus chega perto de Pedro, após entregar a sua vida por Pedro, ele chega para Pedro e diz assim, Pedro, você me ama com amor ágape, com amor sacrificial, com amor de entrega, com amor de renúncia da sua vida, com amor total. Aí Pedro fala assim, Senhor, você sabe que eu te amo com amor filéu, eu te amo com amor de amigo, de irmão, te considero demais. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama com amor ágape? Você se entregaria por mim? Você entregaria a sua vida por mim? E aí Pedro fala assim, Senhor, eu apenas te amo com amor filéu. Gosto muito de você, te sigo, você é meu irmão, meu parceiro, meu mestre. Só, amados, que Jesus, Ele consegue ver o interior do seu coração. Esse é o problema, ou melhor, essa é a solução. Porque as pessoas não sabem o que passa em você. Eu não sei o que você está pensando agora. Eu não sei o que você está imaginando. O que você está planejando. Não, eu não consigo ver isso. Mas Deus vê. E Jesus olha para o interior do coração de Pedro e fala assim, Pedro, então você me ama com amor filial? Você me considera então como um amigo mesmo? Como um parceiro? Como um irmãozão seu? Aí Pedro reconhece que Jesus tinha olhado o coração dele e falou assim, ah, Senhor, nem filéu eu não te amo. Eu te amo apenas com amor eros. Eu só tenho amor interesseiro. Eu só te sigo porque eu quero ser salvo. Eu só te sigo porque eu sei que você é o Filho de Deus. Eu só tenho interesse em você, Jesus. Aí Jesus vira para ele e fala assim, olha, agora que você reconheceu, você vai e apacenta as minhas ovelhas. Naquele dia, quando Pedro reconhece o amor que tem por Jesus, ele se volta totalmente para Jesus e passa a amar Jesus com amor ágape. Ele passa a amar Jesus com amor profundo, um amor tão grande que ele entrega a sua vida por Jesus, por amor ao reino de Deus. E quando ele foi capturado, o imperador falou assim, olha, você pode negar a Cristo, senão você vai morrer. E Pedro fala, como é que eu vou negar a Cristo? Se ele nunca me negou e eu amo ele com amor ágape, você pode fazer o que você quiser, então você vai morrer. Aí Pedro falou assim, ô glória, eu vou encontrar com Jesus de novo. E fala assim, você vai ser crucificado. E Pedro amava tanto Jesus, falou assim, olha, eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu, então me crucifica de cabeça para baixo. Tá bom? E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, morreu, feliz, adorando ao Senhor. Esse amor ágape, se aquele amor eros lá atrás ainda tivesse no coração dele, ele teria negado a Cristo. E você? Com que amor você ama Jesus? É apenas o interesse, para assim, não, eu amo Jesus porque eu vou ser salvo se eu ficar do lado dele. Só o amor interesseiro. Mas Deus, Ele requer mais de nós. Ele requer de nós um amor ágape, o amor sacrificial, o amor que não se importa com o que as pessoas pensam. Josias foi um rei assim, ele não se importava com o que a população ia pensar dele, ele queria agradar a Deus. Ele não se importava com o que os outros reis pensavam, ou com o que o povo ia pensar dele, mas ele queria agradar a Deus. Tem muita gente na igreja que se importa com o que as pessoas pensam. Pastor, eu me importo com o que os meus seguidores do Instagram pensam de mim, ou com o que os meus milhares de amigos do Facebook pensam de mim. E as pessoas nem sabem que você é um cristão. Os apóstolos, onde eles passavam, não tinha como eles negarem que eram de Jesus, porque a forma como eles falavam, a forma como eles se expressavam, o que eles diziam, exalavam o perfume de Cristo, manifestavam o amor de Deus o tempo todo. E tem muito crente, agente secreto, que ninguém nem sabe que ele é, na escola, no trabalho. Nega Jesus o tempo todo, para ficar bem
com os amigos, para ficar bem no trabalho, para ficar bem na sociedade. Precisamos, amados, ser corajosos e determinados quanto àquilo que nós cremos. E vivemos realmente o amor de Deus, o amor que transforma. E Josias entendeu isso e começou a reformar o templo. Pastor, então nós precisamos dar uma reformada nesse templo aqui? Está precisando também. Mas não é esse templo aqui que importa para Deus. O templo, quem é o templo do Espírito Santo? É você. Você é o templo do Espírito Santo. Então você precisa começar uma reforma na sua vida. Você precisa reformar a sua vida. Não andar como o mundo anda, não aceitar o que o mundo aceita. E aqui vem algo extremamente profundo. Porque você poderia dizer, mas pastor, é comum. A corrupção está impregnada na sociedade. Todos roubam. A gente tem que se dar bem mesmo. Todos desobedecem às leis. Todos estão na prática do pecado. Todos se prostituem. É normal, pastor. É comum. Só que se você continuar nesse pecado, como o povo continuava, vai se cumprir para você a palavra de Apocalipse 21:8, que diz sobre a condenação eterna. Aí você pode falar assim, mas eu vou chegar e falar assim, Senhor, mas eu ia na igreja aos domingos, ô Senhor. Ô Jesus, eu ia na igreja, todo domingo eu estava lá ouvindo a palavra. Aí Jesus vai virar para você e falar assim, nunca te conheci. Apartai-vos de mim para o fogo eterno que é preparado para o diabo e seus anjos. Porque você escolheu mais amar o pecado, amar o mundo, agradar as pessoas, do que agradar ao Senhor. Josias foi um governante diferente em seu tempo. Foi um governante que temeu ao Senhor. Ele buscava, ele primava pelas leis do Senhor. E aqui eu quero deixar, amados, um recado para a igreja. Porque nós precisamos de governantes, homens e mulheres que temam ao Senhor. E eu vejo muitas vezes falar assim, mas a igreja não pode falar de política. A igreja deve falar de política. E eu vou falar de política. Eu não vou falar de político. Porque nome, para mim não importa. Não cabe ao pastor de igreja falar de fulano, de beltrano, de ciclano. Púlpito não é lugar de falar de eleição. Mas púlpito é lugar de orientar o povo de Deus quanto aos princípios bíblicos. Porque quando nós olhamos para Israel, quando existia um rei, um governante, um juiz que temia ao Senhor, tudo ia bem. O povo buscava o Senhor, o povo prosperava, o povo era abençoado. O povo não era invadido por outros povos. Mas quando se colocava um governante, um líder que não temia a Deus, os povos invadiam, viam a Babilônia, viam o Império Medo-Persa, viam o Império Assírio, viam o Império Egípcio, e dominavam o povo de Israel, o povo de Judá, escravizavam o seu povo, e tudo ia mal, porque amava mais ao pecado, mais à crueldade, mais à idolatria, aos ídolos do que ao Senhor. Então, amados, quando você for votar esse ano, não olhe para o partido, porque o partido infelizmente acabou. O Brasil virou uma mistura tão grande que hoje não tem esse negócio de direita, esquerda, centro, é tudo a mesma coisa. Não tem ideologia partidária mais no Brasil. Mas olhe para a pessoa. Se é um homem, se é uma mulher, que tem um princípio familiar, que tem caráter, que é patriota, que tem princípio ético, que tem princípio cristão, e sobretudo se tem princípio bíblico. É verdade que muitos se corrompem quando chegam lá, infelizmente. Muitos. Mas ele vai dar conta disso diante de Deus. Eu, quanto a cristão, quanto filho de Deus, como cidadão, eu preciso olhar para o candidato e ver, olha, ele tem princípio, ele ama a família. Ele tem princípio cristão. Muitos têm se levantado aí que não tem temor a Deus nenhum, e não tem temor à igreja, e não está nem aí para a família.
Sabe por quê, amado? E muitas vezes nós votamos nessas pessoas. Só que o inimigo mais quer é destruir a família e a igreja. Por quê, pastor? Porque apenas a família e a igreja são os últimos redutos na face da terra que ainda temem a Deus, que ainda tem princípio moral, que ainda tem princípio ético, que ainda tem ordem. Se você acaba com a família e com a igreja, acabou o mundo, acabou a sociedade, acabou a moral, acabou os princípios, acabou o temor a Deus. Então nós precisamos olhar para isso, amados. Olhe se esses homens realmente temem a Deus, se pelo menos tem temor pela palavra de Deus, se tem princípio cristão, se tem princípio bíblico. Amém, amados? Isso nós precisamos olhar, porque isso vai fazer toda a diferença. Só que a diferença começa em nós, a diferença começa em mim, a diferença começa em você. Quando nós decidimos reformar o templo do Senhor, quando nós decidimos reformar a casa do Senhor, que é a minha vida, que é a sua vida. Quando eu não aceito mais viver segundo os padrões do mundo, mas eu começo a viver os padrões da palavra de Deus. Mas, muito comum, pastor, traição hoje normal, todo mundo trai. O mundo trai. O Filho de Deus não trai. O mundo vive pecando. A igreja de Jesus permanece santa. Ah, mas todo mundo rouba. O Filho de Deus não rouba. O Filho de Deus, ele tem princípio moral, ele tem princípio ético. Ele não vive como o mundo vive. Pastor, todo mundo faz. A igreja não faz. A verdadeira igreja de Jesus não está acostumada em viver na porta formosa, vivendo de esmola. A igreja de Jesus não se preocupa com o que o mundo pensa e não anda como o mundo anda. Mas a igreja de Jesus, ela escolhe servir a Deus. A igreja de Jesus escolhe ser santa e obedecer a palavra do Senhor. É isso que essa palavra me ensina. Quando eu olho para Josias, Josias fala aqui no versículo 2, olha que interessante, capítulo 22, versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, o seu pai. Davi era pai de Josias? Não. Quem era pai de Josias era Amon. Quem era avô de Josias era Manassés. E por que ele fala que andou em todo o caminho de Davi, seu pai? Aqui eu vejo uma lição muito grande, amados. Muita gente fala assim, filho de peixe, peixinho. Peixinho? Está queimado, em nome de Jesus, não é nada. A gente aprende essa vida inteira que filho de peixe, peixinho é. Josias, ele escolheu ser diferente e falou assim, não, eu não vou ser como o peixe do meu pai, não. Ele escolheu Davi como exemplo de pai. Aqui fala muito para nós. Nós escolhemos o nosso referencial. Nós escolhemos para quem vamos olhar. Nós escolhemos quem vamos seguir. E nós não seguimos o mundo. Nós não seguimos os costumes mundanos. Nós seguimos a Cristo Jesus. Nós seguimos o ensinamento da sua palavra. Então Josias não escolheu seguir Manassés, não escolheu seguir Amon. Josias escolheu seguir Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Josias falou assim, olha, o meu referencial não é o meu pai, não. Meu referencial não é o meu avô. O meu referencial é o meu tataravô, porque ele foi um homem que temeu a Deus. Quem tem sido o seu referencial? Quem você tem seguido? Ah, pastor, eu sigo umas 2.000 pessoas no Instagram. Mas você tem seguido a Cristo? Você tem seguido a Jesus? Você tem seguido a sua palavra, seus ensinamentos, seus mandamentos? Ele tem sido o padrão para a sua vida? É Ele que você tem imitado ou você tem imitado essa geração pecaminosa? E nós vivemos, amados, nesses últimos dias, e muitas pessoas falam assim, ah, pastor,
tem nada a ver não. Vivemos os últimos dias nada. Tem mais de 2000 anos que isso é falado e Jesus ainda não voltou. Isso me preocupa quando as pessoas falam isso, porque está breve a vida de Jesus. E eu prefiro ser como Josias foi. Eu prefiro ter meu exemplo em Jesus. Eu prefiro viver esse amor do que viver como o mundo vive. Porque Jesus está voltando. Não é tema da pregação dessa noite. A gente pode até marcar, eu falei, né, com Augusto, às vezes um sábado aqui a gente falar só sobre isso, sobre os sinais do fim, sobre as profecias que estão se cumprindo. Mas, amados, é muito forte. Se nós olharmos para o ano que nós estamos, 2018, por exemplo, corresponde ao ano 5.778 do calendário judaico e ao ano 6.000 da criação. Ou seja, se Adão tivesse vivo hoje, esse ano ele estaria fazendo aniversário, 6.000 anos de idade. 6.000 anos da criação do homem na terra. Isso é muito forte. Isso quer dizer muita coisa. Israel se tornou nação em 1948. Aí quando nós olhamos para Daniel, para a profecia das 70 semanas, 1948, depois da guerra dos 6 dias, se tornou Estado. 1948 mais 70, 2018. Outra coincidência, 2018. Pastor, você está falando que Jesus vai voltar esse ano? Não, não falei isso. Ele pode voltar esse ano? Pode? Pode. Por que não? O dia e a hora ninguém sabe. Por isso que a palavra diz, ó, seja como as 5 virgens prudentes. Lá em Mateus 25. Não seja como as 5 loucas, não. As 5 loucas, elas eram crentes. Elas eram crentes. Elas tinham a vela. Só que faltou o quê? Faltou o azeite. Faltou o Espírito Santo. Faltou a presença de Jesus. Por um breve momento. Só que Jesus voltou. E ele pode demorar ainda anos para voltar. Mas Jesus está voltando. E uma coisa que é clara para mim, lá em Romanos capítulo 8, versículo 22, diz o seguinte: toda a natureza está com dores de parto, aguardando a revelação dos filhos. Qual irmã aqui já teve parto normal? Deixa eu ver. Amém. 6, 7, 8, 9, bastante. Bastante irmã teve parto normal. Como é que acontece no parto normal? No parto normal vem a contração, né? E graças a Deus eu sou homem. Então diz que dói demais. Mas vem a contração. E aí vem uma dor. Começa uma dorzinha. Aí vem o espaçamento. Vem a contração um pouco mais forte. Aí num tempo menor vem outra contração com uma dor mais forte. Ou seja, o tempo vai se tornando cada vez menor entre uma contração e outra. O espaçamento entre uma contração e outra vai só diminuindo. E a dor vai só aumentando. É verdade, não é, irmãs? É isso que está escrito em Romanos 8, 22. O cumprimento das profecias cada vez mais vão se encurtando entre um acontecimento e outro. Vai só encurtando. E a intensidade dessas profecias vai só aumentando. Nós podemos ver isso. Nós podemos ver isso se cumprindo em Israel. Nós podemos ver isso se cumprindo na natureza. Nós podemos ver isso se cumprindo na igreja do Senhor. O espaçamento entre as profecias estão cada vez menor. E a intensidade delas está cada vez maior. Está próximo o nascimento. Está próximo a vinda de Jesus. Só que a igreja... Ah, pastor, vamos deixar a vida levar a gente. Todo mundo faz, pastor, misericórdia, deixe de ser retrógrado. A palavra de Deus nunca foi tão atual como nos dias de hoje. E há 2 semanas atrás, eu escutei um irmão da igreja falando: pastor, não tem nada a ver, esse negócio de chip vai ser até bom. Não vai precisar mais de dinheiro, cartão, não vai precisar nada disso. Eu falei assim, misericórdia, meu Deus, esse abençoado não está frequentando CMC, não é possível. Porque quando a gente olha para Apocalipse, capítulo 13, no versículo 16, diz assim, olha, quanto a grandes e pequenos, novos e velhos, ricos e pobres, escravos ou livres, a todos foi dado a marca na mão direita ou na testa. No versículo 17 diz, para que não pudessem comprar ou vender se não tivesse a marca. Pastor, você está falando que o chip é a marca?
Não estou falando, mas pode ser? Pode. Eu vou ser bobo de aceitar? A palavra de Deus diz o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amados, precisamos estudar a palavra de Deus. Josias, quando Ilquias, o sumo sacerdote, descobriu lá o livro da lei de Moisés, o livro de Deuteronômio, ele começou a estudar, ele começou a ler, ele começou a guardar aqueles mandamentos e a cumprir aquela palavra. E muitas das vezes nós não examinamos as Escrituras, não queremos saber se está aproximando, se não está, não queremos saber se o amor de Deus é ágape, se é eros, para tanto faz. Importa eu ir na igreja uma vez por semana e está bom demais, eu cumpri meu papel e vou ficar para trás. Porque subir também você não sobe. Pronto. Ué. É tudo simples, é simples demais. Aí Jesus vem e você fica. Porque nós não podemos nos conformar com este mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento, metanoia. Eu preciso mudar o meu entendimento, eu preciso mudar o meu pensamento, a minha mente, quanto às coisas de Cristo Jesus. Eu não posso pensar como o mundo pensa. Foi isso que Jesus fez. Olha, eu não posso pensar como meu pai pensou. Eu não posso pensar como os assírios pensam em sua crueldade. Eu não posso viver como os cananeus vivem na idolatria. Eu não posso prestar culto a Astarote, esse culto de orgia, de traição, de prostituição. Eu não posso viver nessa corrupção, mas eu preciso viver segundo a vontade de Deus. Eu preciso ser santo a cada dia mais. Eu preciso viver essa santidade dia após dia. E é por isso que o Senhor escreve de Josias: antes dele não houve rei. E é a mesma palavra que Deus quer escrever a seu respeito. Imagina essa palavra Deus escrevendo para você: antes de você não houve semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, segundo a lei de Moisés, e depois de você nunca se levantou outro igual. Amém, igreja? Que o Senhor possa escrever isso de você, que o Senhor possa escrever isso de mim, que possamos realmente ter uma aliança, um coração realmente voltado, não para agradar o mundo, mas para agradar a Deus, mas para guardar a sua palavra, os seus mandamentos, começando a reforma no nosso corpo, na nossa vida, pois somos templo do Espírito Santo, e levarmos essa renovação, essa transformação, além dessas quatro paredes da igreja. Começarmos a influenciar e não sermos influenciados. O que acontece hoje é que a igreja, ela é influenciada para o mundo. Não é a igreja que influencia o mundo mais não. Isso aconteceu lá em Josias. O povo de Deus começou a ser influenciado pelos heteus, pelos heveus, pelos cananeus, pelos jebuseus, pelos assírios, pelos babilônios, pelos egípcios. Em vez de eles influenciarem, não podemos ser influenciados pelo mundo. Nós precisamos influenciar o mundo. É nós que precisamos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Dia após dia, absorvendo esse caráter de Cristo, buscando realmente a transformação, o entendimento, a revelação da sua palavra. E isso só acontece, amado, quando nós nos apaixonamos pela palavra de Deus. Precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus como Josias foi. Nós precisamos ter desejo, fome por essa palavra. E embora o mundo perdido, e à medida com que essas concentrações vão diminuindo, o espaço entre elas, a dor vai aumentando, a volta de Jesus se aproxima, e a igreja passará por momentos difíceis. Você está preparado? Você está preparado como os apóstolos? Você vive o amor ágape como João viveu? Como Pedro viveu? Como Josias viveu? Ou é apenas um amor interesseiro? Ou é apenas um amor, vou na igreja, pastor, tá bom demais. Domingo eu bati meu cartão na igreja, está registrado no céu. Está registrado nada no céu. Precisamos realmente voltar ao primeiro amor. Precisamos realmente, amados, compreender isso e voltar a ter essa aliança com o Senhor. Escolha a quem você deve seguir. Escolha quem é o seu exemplo.
Que o seu exemplo, como Josias fez, seja de Davi. Que o seu exemplo seja de Elias. E sobretudo que o seu exemplo seja Jesus Cristo. Que você viva conforme Ele te ensinou a viver. Que você aprenda a ser um cidadão, que você dê o seu exemplo. Que todos possam roubar, se corromper, mas você não se corrompe. Que todos possam viver a leviandade, viver em prostituição, em adultério, mas você não vive. Que todos possam mentir à vontade, mas você não mente. Que todos possam pecar, ir após outros deuses, mas você não vai, porque você adora somente a Deus. E aí sim, no último dia, você vai ouvir aquela palavra tremenda: vinde bendito do meu Pai, e possuí por herança o reino que é preparado para vós. Amém, igreja?